Estamos de volta com o Balanço Geral para repercutir um pouco mais as eleições neste domingo. A representatividade de Joinville no poder legislativo federal e estadual decepcionou entidades empresariais daqui da cidade. Mesmo com uma campanha para incentivar e conscientizar os eleitores sobre a importância do voto, o número de candidatos eleitos na maior cidade do estado foi abaixo do esperado. Mas o que isso significa? Nós vamos ver agora na reportagem. O resultado das urnas aos cargos legislativos impactam diretamente uma região. No caso de Joinville, eram 33 candidatos a deputado federal, 1 eleito. 57 para deputado estadual, 3 eleitos, o que manteve o mesmo número da legislatura passada. O Conselho das Entidades lamenta um resultado que diminuiu a representatividade para o joinvilense. Nesse aspecto, a gente também reconhece que perde Joinville. O fato de, antes a gente ter mais representação a nível federal, a gente conseguia trazer mais verbas federais para cá, né? Isso não há dúvida que será prejudicado, porque o candidato ele se identifica com a região que o elegeu, né? E nesse caso, Joinville, com tantos candidatos, ficou vazia. Formado pela ACIG, a Jorpem, CDL e a Comac, as lideranças se uniram para, em 3 etapas, garantir mais conscientização do voto. Dos últimos meses para cá, foram primeiro os jovens. E o título, o resultado, dobrou o número que garantiu o documento para as eleições. Depois, pela regularização do título de eleitor, que, segundo a presidente da CIG, também teve resultado positivo. Já a terceira etapa, em que pediu o voto regional, ficou muito abaixo do esperado. Apesar de Joinville, né, ter tido uma abstenção só de 16%, também abaixo da média estadual 18% e nacional, ainda é um número muito preocupante. Tivemos a sorte de pelo menos manter um número na Assembleia Legislativa, né, com 3 candidatos, e agora no segundo turno pode ter alguma possibilidade ainda de um suplente ter uma vaga. Agora, federal é uma pena, né? Uma pena. Nós temos só um candidato nos representando. Diante do resultado, o Conselho já trabalha em 2 caminhos. Os suplentes, que podem assumir dependendo de um resultado do governo do estado e também federal. Tanto para a Assembleia Legislativa quanto para o Congresso Nacional, os 2 primeiros suplentes são de Joinville. A outra forma em que já se trabalha é ganhar força pela região norte. E vamos tentar, inclusive, uma aliança de região, né? Jaraguá, ali, elegeu 2 candidatos, vamos trabalhar em conjunto. Na verdade, estamos muito próximos. Um eleitor que vai além do território local, do partido, mas que olha a imagem ou a liderança que representa. Para o Conselho das Entidades, a escolha do eleitor nessas eleições tem seguido uma tendência dos últimos anos. Qual a leitura que a gente faz disso? Eu acho que a gente tinha um cardápio muito vasto, né? Muitos candidatos, as pessoas olhavam esses muitos candidatos, não conseguiam se identificar nem com um nem com o outro, né? Que nem quando você vai num restaurante, você tem um cardápio muito vasto. Às vezes, de tanta opção, você acaba não escolhendo nada, sai com fome. É o que aconteceu em Joinville agora. A gente ter essa expectativa, né, de que Joinville, como o maior colégio eleitoral do estado, também tivesse uma representatividade à altura. Infelizmente, de 3 federais, passamos para 1. E o que o presidente da Jorpem falou muito bem, né? Você tem um representante que teve uma certa votação expressiva, mas é de outra cidade, não é de Joinville. Quando tem uma emenda parlamentar para uma entidade social, por exemplo, ele vai contemplar para a região dele. Existe agora, então, uma união de forças para que essas entidades possam sensibilizar também, mostrar essa união, pensar na região é sim um caminho, né? Tivemos aí deputados eleitos pela região norte, falando de Jaraguá do Sul, deputado Chiodini, deputado Lunelli, falando, né, de estadual também, ou seja, Vicente Caro Preso, a gente tem o Skudlar também do Planalto Norte, para a gente citar alguns desses que também nessa união de forças podem representar em investimentos para Joinville. Joinville é uma cidade que, além de ser o maior colégio eleitoral, tem o seu potencial econômico e não pode ser deixada de lado. Pensar nessa união pelos conselhos das entidades é também, quem sabe, né, para a próxima legislação, unir ainda mais forças. Pensar com os órgãos de imprensa, pensar com a comunidade, com entidades também sociais, para abrir e juntar ainda mais forças para a gente ter esse pensar aqui para a nossa cidade.